Uma família, uma multidão de filhos apaixonados por Jesus. e semelhantes a Ele. A ideia dessa visão é sintetizar. Cada frase é um aspecto. Uma multidão é porque a gente acredita que a gente vai ter muita gente tirada do inferno. E família, a gente acredita que igreja é família, que igreja é relacionamento, que igreja não é você chegar apenas, sentar e ir embora, receber uma palavra, mas é comunhão, tá junto. As pessoas se sentem assim. Quando elas chegam na igreja, elas se sentem acolhidas como família, cuidadas. E apaixonados tem a ver com a nossa visão de adoração, que é um dos fundamentos, um dos alicerces. A gente não acredita numa igreja que tenha muita gente e não é apaixonada por Jesus. E semelhantes a Ele é no caráter, porque a gente é uma igreja que trabalha no caráter, na transformação da vida. A pessoa chega como ela está, ela é amada como ela chegou, mas ela não vai permanecer como ela está para o resto da vida. Ela vai ser trabalhada, ela vai ser desafiada a ser transformada. 20 anos, passou como um sopro. 20 anos. Meu Deus. Então Deus vai dar um ministério para vocês, um ministério novo. E o ministério é Comunidade Evangélica e o nome Deus vai revelar para você. E ele foi embora. Uma madrugada eu estava orando aqui no alpendre e pedindo para Deus uma direção do que a gente ia fazer. E aí Deus me levou à passagem do sacrifício de Isaac. Então, quando Isaac pergunta a Abraão, meu pai, onde é que está o sacrifício? E aí ele já tinha recebido a orientação para que lugar que iria, que era o Monte Moriá. E chegando lá, Deus não permitiu que ele sacrificasse Isaac. E quando ele olha, ele encontra aí uma ovelha, ela está presa num arbusto, e ali era a provisão que Deus estava dando no sacrifício para Isaac. Então nós entendemos de que Deus estava levando a uma provisão, por isso Moriá. Então nós colocamos, ele ia revelar o nome, nós pedimos confirmação disso, se esse era o nome. Então por isso que ficou Comunidade Evangélica, que ele já tinha dito, para Moriá aquilo que Deus mostrou. Estávamos em Vinhedo, já quase 4 anos, quando eu comecei a compartilhar com a Lu que eu sentia algo, sentia Deus me chamando para tempo integral, para ministério à frente de uma igreja, para ser pastor sênior. Nós estávamos sem igreja e começamos uma célula aqui em casa. E essa célula foi começada com 8 pessoas. O meu sogro tinha começado aqui em Tanabi um trabalho na casa dele com 8 pessoas e ele em um ano foi muito rápido, segundo ele relatou para a gente, cresceu, e aí ele foi nos convidar em Vinhedo para irmos para Tanabi transicionar. E eu fiquei em muita dúvida porque a gente estava vivendo o melhor momento ali, né? Tínhamos recebido aumento, tínhamos gravado um CD, Tá no coração, e eu fui orar. Eu fui na minha sala lá da igreja e eu pedi para Deus, o que é para fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Por mim eu não sairia de Vinhedo, mas eu não vivo para mim. O que o Senhor quer que eu faça? Ele falou, abra em Êxodo 3:1. E quando eu abri, estava escrito, e Moisés apacentava o rebanho do seu sogro Jetro. Não estava nos nossos planos sair dali, né? Então foi uma surpresa pra gente, porque os planos de Deus prevalecem e são maiores do que os nossos. A gente teve um momento extremamente precioso, porque assumimos em 2007 e nesse ano nós tivemos 122 batismos. A igreja dobrou de tamanho e nesse primeiro ano a gente teve que fazer 2 cultos, porque estávamos num salão menor, ali na Nelson Dias, na frente da casa do pastor Maurílio. Mas no primeiro ano, eles não tinham, os donos do salão não tinham interesse de tomar o salão, mas morreu o dono do salão, o pai, o seu Bida. E aí os filhos precisaram fazer inventário e tiveram que pedir para a gente sair. Então no primeiro ano a gente já não tinha mais o lugar e começamos
a rodear a terra. A rodear a terra de Tel Aviv. E aí começa então uma peregrinação pela cidade, porque não tínhamos um lugar fixo. Você lembra dos lugares? Primeiro foi pro Ganô, Fomos para o Ganô, o auditório do Ganô. que tinha que levar tudo, montar som, depois retirar Gente, que tudo, loucura. pôr na casa do lado, era uma Tô loucura. Mas cansado foi só uma de lembrar fase, dessa fase. mas foi uma fase que a gente cresceu muito ali no Ganô. Muito. Deu um boom. Do Ganô a gente precisou sair, foi pro Padre Fidelis, ficamos um pouquinho ali no Padre Fidelis. Do Padre Fidelis cederam pra gente o Tangarás. E no Tangarás foi onde a gente Aí foi a explosão. Eu lembro do dia da chegada do encontro dos homens que falaram que a gente não podia mais ficar no Tangarás. E aí o pastor comunicou à igreja, nós não temos mais a partir do domingo que vem onde se reunir. E quem vai comigo pra praça? E o povo doido, A maior festa. E o pastor falou assim, olha, até domingo a gente não sabe onde vai ser o culto. Se todo mundo for na praça, a igreja topa. E a igreja assim vibrou. Vamos, tal. E a igreja assim muito unida naquele propósito de cultuar onde fosse preciso, né? Durante esse período foi muito legal, porque o medo, né, da liderança era dispersar. As pessoas se dispersarem porque a gente já não tinha um local, mas aconteceu o oposto. De alguma forma o Espírito Santo trabalhou nas pessoas, porque elas se juntaram, elas se uniram pela causa e onde a igreja se movia, ali as pessoas estavam e elas estavam ajudando. Todo mundo fazia alguma coisa, todo mundo de alguma forma tentava contribuir. Um dava o carro, outros começavam a carregar as caixas, ajudavam no som. A gente tinha que montar tudo antes do culto e desmontar tudo depois do culto. Nisso, a Lurdinha, né, do Pacheco, estava para receber, ela veio para receber o Marinho, e ela desceu cedo a Volks. A Volks estava fechada, que era a antiga concessionária, e era deles, o prédio estava bem detonado. A gente foi chegando, foi ajeitando, Foi e a gente mutirão. ficou um mutirão para a gente dar uma organizada para se reunir ali. Eles não cobraram nada. E o aluguel seria muito caro ali porque o lugar era grande. E na entrada da cidade. Na entrada da cidade. E muito mais pessoas chegaram porque estando na frente, na entrada da cidade, chamava muito a atenção. Assim que a gente chegou no Ganô, Deus nos deu terra. Verdade. Era o ano que você profetizou, era o ano do 3 vezes mais, né? É verdade. E a gente comprou o terreno. 3 terrenos. 3 terrenos. Amor do céu, arrepiei agora. Porque quando a gente foi o ano do 3 vezes mais, nós compramos 3 terrenos juntos e levamos, eu me lembro de um grupo de homens, em torno de meia dúzia de homens, eu acho que éramos 7 homens, que eu chamei. Tinha o Luiz da Marli, tinha o Wilson, tinha o irmão Ailton, tinha o Valmir, o Dinei, eu acho que estava com a gente, não lembro. E um grupo de homens foi lá e eu falei, gente, é esse terreno aqui. A parte da construção, ela começa já com um milagre, porque o pastor Telmo, ele tinha dentro dele uma fé inabalável de que nós teríamos um lugar, teríamos um templo. Não tinha parede. Falar pro pessoal, só tinha o fundamento. A gente tinha gastado na época mais de 100 mil reais só de fundamento. E aí não tinha mais dinheiro, precisávamos dos tijolos. E aí eu falei, pessoal, vamos agir com fé. Veja as paredes do templo e coloca as mãos. Era 6 horas da manhã, gente, o povo encostado na parede imaginária. Não tinha paredes, mas pela fé nós orávamos como se estivéssemos tocando paredes, para que elas surgissem de alguma forma, os recursos viessem de alguma forma. E eu lembro que o pastor disse, olha, nós vamos fazer um ato profético. Imagine você, onde você vai estar ministrando. Então eu, como era das danças, imaginava no púlpito, né? E o restante também. Mas a gente não conseguia se localizar muito bem, porque era só terra, né? Mas foi um ato importante, porque movemos, eu creio, pela fé, aquele lugar, já consagrando aquele lugar para o Senhor.
Foi muita festa. Eu mesmo me escorei Foi numa muita- parede que não tinha por muitas vezes. Foi muita pizza vendida. Foi Vendemos muita... pizza boa, pizza tanta estragada, campanha. pizza azeda. Esse dia eu vim também. Vim namorar e fiz pizza. É. E aí ele chegou em casa, porque ele chegava de manhã e eu falava assim, olha, a gente tem que ralar queijo. E aí a gente ralou muito queijo junto também Glória a pra Deus. vender as pizzas e gerava muita comunhão, né, esse período, assim, é um desafio que ficou marcado no nosso coração pra gente nunca mais esquecer. E eu lembro que a gente se juntava em casa e fazia pizza e depois eu achava queijo, até no meu quarto eu achava queijo. Que o padre proibiu de comprar pizza da Moriá. Verdade. E teve uma época que o pessoal falou assim, pizza não, pelo amor de Deus. Teve uma época que eu fiquei um tempão sem comer pizza, porque a gente vendeu muita pizza. E assim, e foi indo, né? Eu me lembro, a gente teve propostas, por exemplo, eu não vou citar nomes, mas na época que a gente estava orando pelos tijolos, e não abria, né? Não vinha, não tinha recurso, foi uma luta. Alguém falou assim, mandou um recado para mim. Fala pro pastor que se ele aceitar me apoiar na política, eu dou todos os tijolos da construção. Imediatamente eu mandei, fala para ele que eu não negocio a minha fé, nem os valores, porque quem vai dar esses tijolos são Deus. E de fato, logo depois disso, na sequência, Deus abriu uma promoção, eu não sei se você lembra disso, que acho que foi a Adriana, falou, pastor, eu estou pesquisando aqui, olha essa promoção, a gente tem que entrar. Aí eu falei, vamos comprar. Compramos praticamente todos os tijolos da construção que ficaram ali no meio. Eu fui para lá, a gente chorava de ver aquele caminhão, arrumando os tijolos lá. Arrumando não, senão quebraria tudo, mas colocando os tijolos, aí fez aquela pilha. Eu falei, meu Deus, parece que a coisa vai virar realidade. Foi um sonho. E foi assim, quando a gente teve que entrar no lugar, também pediram a Vox, né? Aí teve um momento que pediram a Aí Vox, 2 anos e meio O depois. Pacheco pediu a Vox e a gente teve que entrar na igreja e não estava pronta. Quando a gente entrou no primeiro culto, nós não tínhamos banheiro, nós não tínhamos... só tinha as paredes, não tinha nem reboco, não tinha janela, não tinha... Era uma casa muito engraçada. Tem uma história que sintetiza toda essa luta, que é a história da feijoada. Mas a história da feijoada, a gente vendeu 500 convites para uma feijoada, assim, 500 convites em Tanabi é convite, né? A gente sabe disso. Nós durante um mês quase juntamos os ingredientes, as doações e tal. Quando chegou no sábado de manhã, uma multidão de gente com faca, com tábua de passar, cortando a couve, uma quantidade enorme de coisas. Então, aí nós começou a fazer de manhã, eram as 9 horas mais ou menos, na hora que nós começou a fazer a feijoada, e foi praticamente o dia inteiro, né? Que nós gastamos para fazer. Era eu, o Luiz e outra galera, né? Que tinha outro pessoal ajudando nós. Eram às 7 horas da... 7 e meia, né? Acabou. 7 horas da noite, tudo pronto, o pessoal me chamou, pastor, prova a feijoada, gente. Tava divina, maravilhosa. Aí nós pegou e fomos embora, né? Cada um para suas casas, combinamos de vir 6 horas no outro dia. Aí eram umas 10 horas da noite, mais ou menos, a Camila me ligou, né? Falando que tinha dado problema. E aí eu peguei e vim. Cheguei aqui, a tampa chegava a borbulhar, assim, chegava a balangar, né? Porque não... Meia-noite, alguém me liga, fala, pastor, o senhor pode vir aqui na igreja? Eu tomei um susto. Quando eu cheguei lá, os caldeirões de feijoada espumando para fora. Parecia uma coisa de bruxa, assim, uma coisa horrível. E todos os caldeirões. E eu olhei para o fogão, o fogo desligado. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Um dos juízes falou, pastor, nós não sabemos o que aconteceu. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Enquanto a gente está nesse negócio, e agora? Isso aí já era quase 1 hora da manhã. Um irmão falou assim para mim, pastor, vamos fazer outra. E agora, 1 hora da manhã, fala para mim aonde a gente vai comprar ingrediente, criatura, e outra. A gente foi doado esses ingredientes. E né, eu estava azedo igual a feijoada. E aí, ele, graças a Deus, esse irmão não me deu ouvidos, ligou para
Da Ivone. Para o netinho lá da Ivone, e ele falou assim, ele contou a história, aí ele veio me dar o retorno. Pastor, acabei de falar com fulano, ele disse que faz tudo que a gente precisar, vai abrir o mercado agora de madrugada, e tudo que a gente precisar ele faz a preço de custo pra gente, porque ele se comoveu. Eu falei... Aí o pastor ligou e arrumou um pessoal, eles vieram, né, para picar, picou tudo, e nós cozinhando feijão de novo, cozinhando tudo de novo. Vai dar certo, e foi. E nós, graças a Deus, conseguimos. Quando foi 11 horas, que era o horário de entregar na parte da manhã, né, era 11 horas, estava tudo prontinho. 11 horas da manhã, nós terminamos a feijoada, e ela ainda deu lucro, e o povo chegando, e a gente terminando, e gente chorando, Mas na verdade o pessoal foi tão solícito. Essa é uma das marcas da nossa igreja. O primeiro culto foi marcado por duas coisas. Primeiro, nós fomos ameaçados com, na época, o vizinho que não é mais, revoltado com a igreja, porque fazia fundo, ele que não queria barulho, e ele fez ameaças para que a gente não fizesse o culto, e aí porque não tinha como segurar o som lá dentro. Como era tudo rústico ainda, tem imagens disso, não tinha nada. E eu falei, eu confesso que na época eu até falei, tá, a gente vai fazer só com o teclado, mas gente, na hora eu não resisti. Eu pus todo mundo para tocar e a gente fez uma festa, e eu tirei aquela tensão e eu me soltei. Aparece no vídeo até, eu me lembrei, eu vi esses dias a tua mãe dançando, fazendo rodinha, dando braço, pessoal. Foi uma coisa maravilhosa, que foi uma conquista muito grande, né? A gente tinha o sonho de algo grande. Qualquer um de nós faríamos uma casa menor, qualquer um de nós construiríamos um templo menor, mas ele tinha algo no coração, direcionado por Deus. Só que nós não tínhamos gente o suficiente para sonhar para tanta gente, então tudo era muito caro, tudo era muito recurso, e a gente não tinha tanta gente. Então foi uma festa quando a gente entrou naquele lugar, uma sensação assim de vitória, de conquista, de falar só Deus para colocar a gente naquele lugar. É notório que Deus tem levantado a casa com uma mensagem profética muito forte para a cidade, para o estado, para as nações e recentemente até para fora do país. A Moriá Rio Preto nasceu de uma necessidade deles mesmo, né? Porque a gente foi se relacionando, foi ajudando eles a ver se mantinham lá na igreja, mas de repente eles foram colocados assim, Deus os empurrou para fora, saiu alguns parentes, e a gente começou a fazer uma célula em Rio Preto e propusemos para que eles viessem frequentar. Então por um ano eles frequentaram os cultos em Tanabi, e a gente fazendo uma célula lá no Peniel. Tinha uma célula, um grupão 30, grande, 40 pessoas. Né? Até era atípico, né? Pelo número de pessoas. E aí Deus foi conduzindo, foi se tornando igreja. A gente viu a necessidade de nascer igreja ali. Nós crescemos para baixo, plantando muitas raízes, para agora começar a ver, né, o campo ficar florido. E eu creio que nós estamos na estação da grande colheita. Os 20 anos para mim, eu não me sinto velho, não me sinto cansado, não me sinto para trás, me sinto mais forte agora, mais revigorado agora, com a mulher mais bonita ainda agora. Só que a gente tem muito ainda pela frente, tem um futuro enorme para acontecer. A igreja não pode ser derrubada. O nosso futuro é gigantesco. Moriá é a minha casa. Moriá é um lugar de recomeço. Um lugar de fé. Uma família unida. Moriá, minha segunda casa. Moriá para mim é amor. Para mim é uma bênção. Para mim é casa de ensino. Moriá é um lugar de esperança. De família. A Moriá é um lugar onde eu conheci Deus, não só de ouvir falar, mas de com Ele andar. É uma casa de amor, é uma casa onde a gente pode nos encontrar com o Senhor. Família. Casa. Nosso divisor de águas. A Moriá para mim é amor. A Moriá para mim é acolhimento. Para mim é um lugar de libertação. Para mim é família. Lugar onde há a presença de Deus. Lugar de superação.